Graça e paz do Senhor, amém, irmãos? Bom dia a todos. Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Alguém já ouviu falar na história de Ruth e Noemi? Alguém já ouviu falar? Existe um livro na Bíblia que se chama Ruth. Ruth, ela era nora de Noemi. E é incrível, irmãos, que no livro de Ruth nós temos um verdadeiro romance ali revelado, que nós chamamos de romance da graça. Diga, romance da graça. Preste atenção, é a relação do Senhor com a sua igreja, do Senhor com a sua noiva. Eu posso ouvir um amém? Então assim, eu queria discorrer mais e falar muito mais coisas aqui, mas eu vou ter que abreviar, né, o meu tempo. Eu queria pedir a sua compreensão, mas eu queria começar inspirando você, lendo 2 versículos do livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Geralmente esses versículos é uma ótima dica, opção para quem vai casar, porque você pode botar lá esse versículo no seu convite de casamento, chique, né? Glória a Deus, essa daí vai casar, ou então tá assim, nesse romance com o marido dela, né? Glória a Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16, diz assim, olha: disse porém Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Uau, glória a Deus, muito forte, né? Esse texto nada mais é um anseio nosso, da noiva de Cristo, da igreja pelo Senhor. Esse texto ele é muito inspirativo. Então, para começar, irmãos, segundo os estudiosos, o nome de Ruth, diga Ruth, guarde esse nome. Os estudiosos dizem que o nome dela tem 2 significados. O primeiro é amiga, diga amiga. Pois é, o segundo significado é bela, amiga, bela. Agora pensa comigo, se nós juntarmos os 2 nomes, nós temos o seguinte: bela amiga. Diga, bela amiga. Gente, Ruth fala sobre a graça e o eterno amor do Senhor para conosco. Essa é a expressão do amor para conosco. O Senhor não desiste de nós, Ele nos ama. Essa história é uma grande alegoria, irmãos, que nos aponta para o relacionamento de Cristo com a sua igreja, o relacionamento do povo de Deus sendo atraído pela sua graça. Quantos se sentem a cada dia atraídos pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor? Às vezes eu sei que você até pensa em se desviar, você pensa em ir embora, né? Você está chateado com alguma coisa, mas você não consegue mais. Você está preso com cordas de amor, com laços de amor. Isso é algo poderoso, sabe? E isso nos reporta para Cristo. Muito bem, Ruth, irmãos, ela não era judia, não era israelita. Ruth, ela era de Moabe, diga Moabe. Sabe quem eram o povo moabita? Sabe quem eles eram? Eles eram um povo descendente, irmãos, de um incesto entre Ló com uma de suas filhas. Quem lembra da história de Ló? A cidade foi destruída, ele foi salvo com as filhas, a mulher andando. Cadê as mulheres aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, mulheres, por favor. A mulher de Ló olhou para trás. Um recado para você, minha irmã, olhe para mim. Não olhe para trás. Isso que o pastor Alain falou aqui é muito sério.
essa questão de casal, né? Você está com seu cônjuge pela beleza, pelo dinheiro, ou você está pelo Senhor, pelo que a palavra de Deus diz? O chamado não é só para o seu marido, é para você também, esposa. Um lar destruído bagunça toda a família. O marido que é guiado pela esposa faz tudo o que ela quer. Olha, lá em Goiás, eu aprendi esse ditado lá, eu vivi 5 anos. Sabe como é que eles chamam o marido, a mulher que manda no marido? Às vezes o marido pensa que manda, mas não manda nada. Chama lá, o capim come a vaca. E aí eu cheguei em Goiânia, né? Eu tava lá com os amigos, aí tinha uma rodinha de 3, 4, aí os caras olhando um pouco, ih, rapaz, ali o capim come a vaca. Que história é essa? Que ditado é esse? Que história é essa? Aí eles foram me explicar o que significava. E aí eu ensinei já para os discípulos aqui, eles já sabem. Mas já viu o que é triste? O governo da família Deus colocou sobre o sacerdote, o marido. Mas olha a importância de uma mulher. Eu falei no culto passado, não vou repetir hoje. Você pode ouvir lá no podcast do pastor John Rich, no Spotify, em todas as plataformas e aqui também no YouTube. Você que está nos acompanhando, você pode ver aí nesse canal. Mas preste atenção, olha para mim. Ela olhou para trás. O que aconteceu? Virou uma estátua de sal. Tem mulher que está assim, uma estátua de sal. Não vai para frente nem para trás. Está parada. Não vai para lugar nenhum. Petrificada. Isso é muito triste. Porque não foi para isso que o Senhor chamou você e sua família. E sabe o que aconteceu no desenrolar da coisa? Ló seguiu com as filhas pensaram que os homens morreram da face da terra, embebedaram o pai, tiveram relações com o pai, incesto, e gerou tudo isso, gente. Oh Deus, para falar dos moabitas, eu estou só na introdução. Imagina a luta que é, né? Pois é, Ruth era moabita, veio da descendência do povo de Moabe, que foi fruto do incesto entre Ló e uma de suas filhas. Irmãos, no Velho Testamento, um moabita não podia fazer parte da congregação de Israel. Eles não podiam até a 10ª geração. Eles não eram aceitos, eles eram rejeitados, era um povo estigmatizado. Deuteronômio capítulo 23, versículo 3. Projeta para mim, por favor. Esse texto fala que eles eram um povo debaixo de maldição devido às suas origens. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração. A sua o que, gente? Olha a consequência de uma mulher insensata que olhou para trás e desejou. Sabe o que? Sodoma e Gomorra. Diga: Sodoma e Gomorra não é o lugar para minha vida. Diga: Sodoma e Gomorra não é o lugar para minha família. Não é. Eu escrevi nesses dias, irmãos, sobre a importância de você não parar de caminhar. A mulher de Ló é o típico exemplo de alguém que parou de caminhar. Não para de caminhar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem coisas que você ainda não compreende, você precisa de luz. E sabe quando que você vai obter luz? Quando você caminha, quando você vai caminhando. A mulher de Ló parou de caminhar. Olha o desdobramento disso, amaldiçoada geração até a 10ª geração. Misericórdia, por causa de uma sensatez. Não, pastor, porque eu queria viver lá, eu queria morar lá, eu queria aquela casa lá, eu queria, sabe, aquele terreno lá. Ei, nós somos cidadãos do céu. É lá que é nossa morada. Esse aqui não é o nosso fim, irmãos. A nossa felicidade está no Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? A história, irmãos, do livro de Ruth acontece assim.
dessa forma revelando a origem de uma mulher que tinha essa procedência. Mas olha, mesmo assim, a Bíblia nos mostra que Ruth foi aceita e se tornou, sabe quem? Bisavó de Davi. Meu Deus, o rei de Israel, aquele cujo Deus disse que o reinado não teria fim. Sabe por quê? Porque Jesus está na linhagem dele. Meu pai, você consegue entender o poder de Deus enquanto uma, por causa de insensatez, por desejar olhar para trás, perdeu a bênção, saiu da posição da bênção. Outra amaldiçoada e indigna foi completamente aceita. Esse é o favor do nosso Deus. Oh, irmãos, Ele nos aceita. O que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso crer. Você precisa crer. Em Mateus, irmãos, são mencionados os nomes da genealogia de Jesus. E sabe o nome de quem está lá? Sabe o nome de quem está lá? Dela, Ruth, uma moabita. Meu pai, glória a Deus, um amazonense, um capixaba, um goiano, uma goiana. Meu Deus, diga, é possível. Irmãos, é possível. É possível. Projeta para mim Ruth capítulo 1, versículo 1 e 2. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quelion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Sabe o que esse texto estava falando, irmãos? Que eles tinham, esse povo tinha um povo, esse povo tinha um Deus, esse povo tinha um território para eles viverem. Mas veio a fome, veio a escassez, veio a pandemia. E aí eles ficaram desesperados, achando que ia morrer. E eles saíram da sua terra abençoada, e foram para outra terra, foi para o território dos moabitas. Meu Deus, irmãos, o que aconteceu com eles? Eles sofreram um prejuízo terrível. Eles sofreram um prejuízo terrível. A Bíblia fala que nessa terra primeiro morreu Elimeleque, versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Ofra e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos, diga 10 anos. Talvez seja o tempo da sua aflição, talvez esses 10 anos seja o tempo que nada acontece. Nós estamos no jejum, 21 dias contemplando a Cristo. Nós decidimos nesses 21 dias não olharmos para as circunstâncias, não olharmos para a pandemia, para as notícias, nos noticiários. Nós decidimos contemplar o Senhor e buscar nele a nossa saída. Mas presta atenção, não foi aqui o que fez Elimeleque com a sua família. A Bíblia fala que eles foram para a terra de Moabe, e ali Elimeleque morreu, versículo 5, morreram também ambos os filhos dele, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Misericórdia, quando você pensa que não pode piorar, a coisa piora. Meu Deus, que situação. Nos dias de Ruth, irmãos, havia fome em Israel por causa da rebelião e da idolatria. Agora é importante você se lembrar de que Deus não envia fome. Diga, Deus não envia praga. Diga, Deus não envia pandemia. Diga, Deus não envia fome.
Não, não, irmãos, ele permite que ela venha. Sim, o tempo verbal aqui desse texto no hebraico é permissivo e não causativo. Então Deus permite nós passarmos por certas coisas, mas presta atenção. Quando Caim ele derramou o sangue de Abel, o Senhor lhe disse que a terra negaria a semente. Lembra que do trabalho do teu suor comerás. Mas preste atenção, a fome veio por causa do que? Da rebelião do coração do homem. Sabe, ainda hoje, muitas vezes conservamos no nosso coração rebeldia em relação ao Senhor. O que é rebeldia? O que é rebelião? É estarmos avessos à vontade de Deus. Alguns fazem de forma descarada mesmo. Eu não vou, eu não quero ver quem é que vai me mandar. Tem uns que são assim, né? Misericórdia. Tem outros que já são mais sutil. Não, pastor, vou trabalhar hoje. Não, pastor, não dá, eu preciso ir lá olhar o meu terreno que eu vou vender. Não, pastor, eu tenho meus negócios para tratar. A Bíblia diz que assim foi nos dias de Noé. Comiam, casavam-se e davam-se em casamento. Pastor, é errado casar? É errado comer? Não, o errado é o que o pastor Alain falou aqui: você viver como se fosse o centro do evangelho. Quem é o centro do evangelho é Jesus. Então você pode comer, você pode casar, você pode comprar e vender, mas o centro da sua vida é Jesus. Ele é prioridade. Senhor, eu estou firmado em Ti. Senhor, eu quero viver a Tua vontade. Eu quero viver o Teu propósito. Ah, irmãos, isso faz toda a diferença. Sabe o que significa Belém? De onde Ruth veio? Na realidade, de onde o marido de Ruth veio e os pais dele, significa a casa do pão. Diga, a casa do pão. E sabe o que significa Judá, a região lá? Significa louvor. Diga, louvor. Preste atenção. Houve fome na casa do pão, na terra do louvor. Que coisa, hein? Pastor, eu sou crente, por que eu estou passando por toda essa crise, por toda essa dificuldade? O que vai ser de mim? Misericórdia. A Bíblia diz que em Gênesis, Deus disse a Abraão que no tempo de fome ele não deveria sair da terra, mas sim invocar o Senhor. Foi o que nós decidimos fazer. O nosso país está passando por uma grande crise, mas nós decidimos invocar o nome do Senhor, contemplar o Senhor e buscar nele a saída. Elimeleque não foi assim. Ele já saiu da terra, da posição da bênção, da terra que mana leite e mel, da terra que é chamada casa de pão. Que coisa, hein? Elimeleque, porém, saiu de Belém, junto com a sua esposa e os seus 2 filhos, e foi embora para Moabe. Diga, misericórdia. Ele levou seus filhos. Sabe o que significa Elimeleque? Diga, Deus é rei. Mas olha para mim, Deus não reinou na vida dele, não. Quem reinou foi ele mesmo. Ele que decidiu o que ia fazer da vida. Pegou a família dele e foi. Que coisa, hein? Malom, segundo o filho dele, significa doente. Como é que põe o nome de um filho de doente? Ô, doente, vem cá, por favor. Toma aqui um copo d'água. Ô, doente, vem comer. Gente, que coisa mais estranha. E Quilion significa desfalecendo ou morrendo. Que coisa, hein? Ô, desfalecido, vem cá, meu filho. Ô, meio morto, vem cá. Morrendo, vem cá, meu menino, vem cá. Gente, que coisa estranha. Mas na Bíblia nada é em vão, irmãos. Os nomes na palavra de Deus sempre possuem um significado. E os seus filhos refletem um pouco de como Elimeleque pensava. Preste atenção, o que você está vivendo hoje
é resultado das suas crenças de ontem. Quer mudar a sua realidade hoje? Mude as suas crenças. Ah, eu não consigo, pastor, eu não consigo. Consegue. Consegue. A Bíblia fala em Romanos 12:1. Põe aí para mim, por favor. Romanos 12:1 é o que diz o texto. Romanos 12:1, Romanos 12:1, vai lá, põe lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todos comigo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Dê um forte aplauso aí. Tem que mudar a forma de pensar. Ih, pastor, estão falando lá em casa que fizeram as lavagens cerebral na minha mente. É isso mesmo. Você precisa de uma lavagem cerebral, literalmente. Mas olha, irmãos, pastor nenhum, homem nenhum tem o poder de mudar a forma das pessoas pensarem. Só o Senhor transforma a nossa maneira de pensar. E aí, para você desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, é possível, se você mudar a sua forma de pensar. Mas tem gente que não deixa por causa do orgulho, por causa da dureza de coração. Diga misericórdia. Misericórdia, irmãos. O anjo advertiu. Eu não sou anjo, eu não tenho asa aqui. O anjo advertiu a mulher de Ló. Advertiu ela: não olhem para trás. Mas ela não ouviu, ela não obedeceu, ela olhou, ela quis fazer a vontade dela. Que coisa! Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Que evangelho que nós estamos vivendo, irmãos? Evangelho que eu sou o centro ou que Cristo é o centro? Quando nós olhamos aqui para a história de Ruth, irmãos, ela estava numa situação completamente adversa, numa terra onde havia fome. O seu marido morreu, o seu sogro pereceu, morreu também. Ela não tinha mais nada. Ruth capítulo 1, versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Diga, dando-lhe pão. Olha só, irmãos, pois ela com suas duas noras do lugar, saiu, pois ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra da onde, irmãos? Terra de Judá. Terra de Judá. Oh, queridos, sabe o que significa? Louvor. Essa terra de Judá significa louvor a Deus. Irmãos, Noemi decidiu voltar para Belém, porque ela ouviu que o Senhor tinha se lembrado do seu povo. Aquela terra que antes não dava pão, ela voltou a dar pão, porque o povo de Deus voltou a buscar o Senhor. Tem muita gente que pensa que um dos maiores pecados é o pecado da idolatria. Não, irmãos, não é uma questão de maior pecado, é uma questão que quando o povo de Israel, nesse período dos juízes, em vez de eles adorarem o Senhor, eles iam adorar a ídolos. E ao adorar ídolos, eles deixavam de sacrificar os animais. E porque eles não vinham mais sacrificando os animais, o pecado deles ficavam descobertos. Sabe por que nós comemos do pão e bebemos do vinho? Para lembrarmos que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Isso é graça, isso é favor de Deus
sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua vida. Isso é favor de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Ele nos alcança, Ele nos redime, irmãos. Então a grande questão aqui é que o povo voltou a adorar, e a terra do pão voltou a dar pão. Não foi a dureza da terra que a fez voltar, não, irmãos, mas porque ela ouviu a respeito da bondade de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com o filho pródigo. Quem lembra da história do filho pródigo aqui? Sim, ele se lembrou de que na casa do seu pai havia pão em abundância. Aleluia! Na casa do nosso pai há pão em abundância. Volte-se para o Senhor. Essas são as boas novas que trazem pessoas de volta para Deus. Oh, meus irmãos, é muito importante você observar que Noemi, ela pensava no seu coração que Deus era contra ela, porque ela havia deixado a casa de Deus. Põe para mim aí Ruth, capítulo 1, versículo 20. Quantos de nós pensamos isso? Pensamos coisas ruins, né? Porque coisas ruins aconteceram conosco, Deus nos abandonou, a bondade de Deus não é mais conosco. Irmãos, nós precisamos saber que é a bondade de Deus que nos traz de volta. Olha o pensamento dela. Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque pois me chamaria Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Oh, irmãos, eu quero concluir nessa manhã essa minha palavra dizendo para você: Deus não está contra você. Pastor, e o que eu estou sofrendo? Porque Ele permitiu. Veja bem, vontade permissiva de Deus. Lembra do livre-arbítrio? Você faz suas escolhas. Nós estamos sob a poderosa mão de Deus. Olha aqui, você está sob a poderosa mão de Deus. Mas sabe qual é a questão? Você sai da posição da bênção. Deus sempre está ali, te esperando, te aguardando, te chamando de volta, filho. Te chamando de volta, filha. Volta para a posição da bênção. Noemi saiu da casa da bênção. Ela achou que não tinha jeito. Ela foi para Moabe. E Moabe ela sofreu muitas aflições. Mas ela ouviu falar que em Judá havia pão. Deus se lembrara do seu povo? Não, seu povo se arrependeu, seu povo voltou a adorar, seu povo voltou a fazer sacrifícios, e o sangue derramado dos sacrifícios cobriam seus pecados. Então Deus começou a mover. Preste atenção, irmãos, sabe por quê? Nós não somos consumidos por causa disso aqui, ó, dessa mesa. E essa mesa está posta hoje para que eu e você lembre do seu amor. Muito poderosa a palavra que o pastor Alain ministrou nesse momento de dízimos e ofertas. Você dá por necessidade ou por gratidão? É do Senhor que você devolve para Ele? Ou é muita luta para você dizimar? É triste, eu não entendo. Que gratidão é essa? Pessoas passarem 6 meses, 1 ano, tempos sem fim, sem dizimar, sem devolver aquilo que é do Senhor. Por outro lado, eu vejo outros crescendo no dízimo. Eles têm o prazer de vir, enquanto uns não estão mais dizimando, mas eles ficam se escondendo. Outros vêm e falam: pastor, Deus está me prosperando. Pastor, eu não tinha motivo para prosperar. Pastor, não dava, Deus está movendo. Pastor, eu sei. Tem um pastor que está andando comigo há 6 meses. Pastor, se espera mais maturidade, né? Ele falou para mim: pastor, depois que eu comecei a andar na vinha, como eu tenho prosperado. Como eu tenho prosperado.
Eu estava ouvindo o testemunho. Tive com o pastor Aloysio semana passada. Que reunião abençoada com ele. Muitas coisas vou compartilhando com vocês aqui. Mas eu quero dizer para os irmãos, ele estava testemunhando que ele montou um estúdio devido à pandemia, essa necessidade de live, transmissão, né? A Goiânia tem 22 anos a nossa igreja lá, né? Tá muito tempo à nossa frente. Nós vamos chegar lá, né? Ainda a nossa estrutura é assim, mas nós vamos chegar lá. Eu posso ouvir um amém? Abriram um estúdio lá de 750 mil reais investido nele. O que é isso? Não se compara a arrecadação da nossa igreja lá, né? E gente do mundo inteiro assiste, acompanha. E quem conhece, tem informação desse material de informática, sabe que é caro. Uma câmera, irmãos, para a gente começar, é 3, 4, 5 mil reais. Para a gente começar a conversa. Enfim, mas não quero entrar nesse mérito. Só um irmão, nesse período de pandemia, ele mexe e vende, Gilberto, materiais hospitalares. Gases, seringa, máscara e por aí afora. Ele sentou, Jonatas, na frente do pastor Aloysio e falou: pastor, Deus tem me enriquecido abundantemente. E eu estou constrangido com tamanha graça. Além do meu dízimo, eu quero ofertar para a igreja. Aí o pastor Aloysio: claro, meu irmão, que bênção. Pode ofertar, está aqui, pastor. Eu quero contribuir com esse estúdio. Só esse irmão, Yasmin, deu 350 mil reais. Que coisa. Enquanto tem irmão que está brigando: ai, não sei se eu dou esses 100 reais de dízimo. Ai, eu não sei se eu dou esses 100 reais de sangue do cordeiro. Tem um irmão aqui, cadê o Gilberto? Cadê o Gilberto? Gilberto Botelho, está ali. Gilberto uma vez me chocou numa reunião nossa, eu estou encerrando agora. Ele falou assim, a gente falando de época de imposto de renda, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele deixou toda a equipe em crise, a equipe local da liderança, né? Ele falou assim: o teu pai, Yasmin, pois eu quero dar mais imposto, eu quero pagar mais imposto. Aí deu uma bugada na minha mente assim na hora, né? Aí eu olhei assim para ele: que história é essa? Você quer pagar mais imposto? Aí eu deu um... Sabe, pastor Alain? Que história que é pagar mais? Tem gente que não paga, engana o governo, vai lá, né, e faz uma declaração assim, outra assada. E esse irmão chegou falando que quer pagar mais imposto. E aí na hora, graças a Deus, o processador processou. Ainda está saudável, lúcido, né? Só 4,3 de idade ainda, né? Pelo amor de Deus. Aí eu entendi, para ele pagar mais imposto, ele tem que ganhar mais. Olha a mentalidade do irmão. Isso que é uma mentalidade de um rei sacerdote nessa terra, amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Mas só que o que a palavra de Deus diz? Dai a César o que é de César. Paga o imposto, crente, mas paga o dízimo também. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não sei por que eu estou falando disso. Estou falando de Noemi. Oh, meu pai, mas o Senhor sabe, o Espírito de Deus se move no nosso meio. Eu quero terminar dizendo para você que, como Noemi, põe para mim Ruth, capítulo 1, versículo 16. Como Ruth disse para Noemi: essas são nossas palavras para o Senhor nessa hora. Fique de pé, igreja, por favor. Queria pedir que os servos se preparassem para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Ruth capítulo 1, versículo 16 e 17. Nós vamos ler juntos, amém? Mas só que nós não vamos ler essa parte. Disse, porém, Ruth. Não, porque essas são as palavras de Ruth para Noemi. Nós vamos fazer das palavras dela nossas palavras para o Senhor. Quem tem gratidão pelo Senhor? Quem quer contemplar mais o Senhor aqui?
Deixa eu ver, vamos buscá-lo de todo o nosso coração. Ele não quer somente a nossa vida, Ele quer tudo que nós temos, que nós somos dele. Ele se entregou por inteiro para que nós morramos a nossa vida, para vivermos a sua vida. Ele morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. Vamos juntos, vamos lá, o 16 e o 17. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, feche seus olhos onde você está. O Senhor está aqui. Feche seus olhos, adore o Senhor, fala com Ele. Se o seu coração está queimando por Ele, deixa queimar, deixa queimar. Ele se move entre nós. Se você fala em línguas com Ele, fala com Ele, meu irmão. Que não seja apenas a repetição de um versículo, mas que seja a palavra do Senhor declarada na sua vida. Espírito Santo de Deus, Tu estás nesse lugar. Senhor, envolve cada um dos meus irmãos. Espírito Santo de Deus, Ele se move aqui, Ele se move aqui. Flua num cântico novo, flua na adoração. Faça valer o que você ouviu, o que ministrou e tocou o seu coração. No caminho de Emaús, o coração dos discípulos queimava pelo Senhor. Queima por Ele, queima agora. Ansiamos por Ti, Jesus. Você foi redimido. Você está abrigado debaixo das asas do Senhor. Ele te alcançou. Ele te alcançou. Ele te busca e Ele te atrai. Ele te atrai. Glória a Deus, olha para mim. A ceia do Senhor é a expressão do corpo de Cristo. Toda essa bênção, todo esse amor, todo esse perdão é para que a gente, ame um ao outro e sirva um ao outro. Sabe o que é mais glorioso? Mesmo que a gente tente unir a célula, sempre falta um outro falha, e aí a gente tem que fazer assim, pegar um irmão de outra célula, não tem problema. Isso é ser igreja. Nós estamos aqui para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos terminar, eu vou terminar orando, que a gente possa viver isso nessa semana. Essa é a última semana do jejum. Última semana do jejum. Os servos vão estar entregando ali o cartão de oração ali atrás. Nós vamos orar essa semana e focar nos funcionários universitários e estudantes. Amém? Nós vamos focar essa semana orando, vou repetir, pelos funcionários, pelos universitários e estudantes. Nós vamos orar, clamar a Deus por todos os nossos irmãos. Mas um detalhe, por favor, guarde isso. Nós estamos aqui como mensageiros de Deus
para alcançarmos os capixabas para Jesus. Amém. Não deixe de pregar o evangelho. Não deixe de levar as boas novas, de convidar as pessoas para a sua célula. Amém? Nós temos um encontro com Deus em novembro para 100 pessoas. Quem tá se sentindo desafiado em trazer alguém aí? Levanta a mão. Deixa Deus usar você. Ore pelos seus vizinhos, mas não somente ore, convide eles. Amém? Juntos nós vamos cumprir o propósito do Senhor. Amém? Pai, obrigado por esse tempo, Pai, tão precioso. Senhor, assim como estamos servindo uns aos outros, queremos servir essa cidade, queremos alcançar os perdidos. Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Senhor, usa-os poderosamente, com poder e autoridade. E no mais, Senhor, que todos se lembrem, Pai Santo, que estamos aqui para servir uns aos outros, em nome de Jesus. Amém e amém.